O Concílio de Nicéia, a verdade sobre a origem da ortodoxia cristã que poucos conhecem. Você já parou para pensar quem decidiu o que é heresia e o que é ortodoxia na fé cristã? Será que Jesus imaginou que os seus ensinamentos entregues aos apóstolos passariam um dia por votações imperiais, por concílios políticos, por reuniões marcadas não apenas por fé, mas por disputas de poder? Hoje nós vamos mergulhar em um dos eventos mais impactantes e ao mesmo tempo mais esquecidos da história da Igreja. O Concílio de Nicéia, realizado no ano 325 da nossa era. Esse evento, ele não só definiu o que seria chamado de ortodoxia, como também lançou os pilares de toda a estrutura teológica que moldaria o cristianismo ocidental e oriental por séculos. E a grande pergunta é: quem estava por trás dessas decisões? Qual era a motivação por trás dos decretos? A fé, a verdade ou a política? O mundo antes do concílio. No início do século IV, o Império Romano vivia tempos de transição. Por séculos, os cristãos haviam sido perseguidos, mortos, queimados vivos, lançados às feras, acusados de traições políticas por não adorar os deuses do panteão romano. Durante esses séculos de sofrimento, a Igreja ela cresceu de forma subterrânea, nos lares, nas catacumbas e nos corações daqueles que viam a Jesus Cristo como uma esperança maior do que César. Mas tudo muda em 313 d.C., com o famoso Édito de Milão. Nele, o imperador Constantino e seu colega de governo Licínio decretam o fim das perseguições religiosas. Pela primeira vez, o cristianismo ele sai das sombras e ele se torna legal dentro do império. O que poucos percebem é que, ao sair das sombras, a Igreja ela começa a se misturar com as culturas políticas do Império. Constantino, agora o único imperador, percebe que há uma crise teológica emergente que ameaça dividir seu recém-unificado império. A controvérsia entre os defensores da plena divindade de Jesus e os seguidores de uma doutrina considerada herética, o arianismo. Constantino, o imperador cristão. Quem foi Constantino? Foi ele de fato convertido a Cristo ou apenas um político visionário que enxergou na fé cristã uma forma de consolidar o seu poder? Historicamente, há muitas dúvidas quanto à sinceridade da conversão de Constantino. Ele só foi batizado no leito de morte. Durante sua vida, continuou a exercer práticas pagãs, inclusive sendo declarado Pontifex Maximus, o chefe da religião estatal romana. Mas uma coisa é inegável. Ele viu no cristianismo uma ferramenta poderosa de unificação. E é nesse contexto que ele convoca o primeiro grande concílio da Igreja Cristã, em 325 d.C., na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, hoje conhecida como Iznik, na Turquia. Constantino não era teólogo, nem bispo, mas preside o concílio com vestes douradas, sentado em um trono imperial. E a mensagem é clara: o imperador agora é também árbitro da fé. Arianismo versus ortodoxia. Mas o que motivou a realização do concílio? E uma questão que divide a Igreja: quem é Jesus? Ário, presbítero de Alexandria, defendia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, sim, mas não da mesma substância do Pai. Para Ário, o Filho foi criado por Deus em algum momento, antes do tempo, mas ainda assim não era eterno como o Pai. Do outro lado, o bispo Atanásio e outros líderes defendiam que Jesus era o eterno, coigual e consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus era Deus em essência. Essa não era uma discussão leve.
Estava em jogo a própria natureza de Deus, a Trindade e a essência do que significa salvação. E agora eu te pergunto, você acredita que Jesus é Deus eterno ou um ser criado por Deus? Qual posição você definiria se estivesse lá? O Concílio de Nicéia em detalhes. Mais de 300 bispos de diversas partes do Império foram reunidas em Nicéia. Havia pressa, urgência e pressão política. Após acalorados debates, o resultado foi a formulação do chamado Credo Niceno, que afirmava que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O termo grego usado foi homousios, que significa da mesma substância. Um único termo definiu a fé de milhões, um termo que nem sequer está nas Escrituras. Ário foi condenado e exilado. Seus escritos foram queimados, seus seguidores foram perseguidos. Você acredita que essa foi uma ação inspirada por Deus ou por interesses humanos? Decisões do concílio. Além da questão da divindade de Cristo, outras decisões foram tomadas. Foi determinada a data da Páscoa cristã, desvinculando-a do calendário judaico. Foram emitidas normas disciplinares sobre o clero. A unidade da Igreja foi declarada essencial para o Império. E o que nasce ali é uma nova fase da Igreja, a Igreja Imperial. A fé dos apóstolos começa a ser institucionalizada. As consequências na história. Após Nicéia, o cristianismo ele já não era mais apenas uma fé. Era uma instituição. A ortodoxia, definida por decreto, passou a determinar quem era ou não era cristão. Diversos grupos foram chamados de hereges, perseguidos e apagados da história. Ao longo dos séculos, outros concílios eles seriam realizados para definir doutrinas, credos e ritos. Mas algo se perde nesse processo: a simplicidade do Evangelho, a liberdade do Espírito, a diversidade de expressões da fé. Será que Deus ele deseja uma fé regulada por impérios? A relevância de Nicéia nos dias de hoje. Você pode até estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com a minha fé hoje? E a resposta é que tem muito mais a ver do que você pode imaginar. O Credo Niceno é repetido até hoje em missas e em cultos ao redor do mundo. A doutrina da Trindade, como a conhecemos, foi moldada ali. A autoridade dos concílios eclesiásticos vem de Nicéia. Se você é católico, ortodoxo ou protestante, sua teologia foi profundamente impactada por esse concílio. Será que nós estamos baseando a nossa fé na palavra de Deus ou nas decisões de homens? Algumas perguntas para reflexão. Se você estivesse no concílio de Nicéia, qual posição você defenderia? Você acredita que o próprio Espírito Santo guiou aquela decisão? A ortodoxia é um conceito bíblico ou institucional? Como você pode viver uma fé autêntica à luz da história? Uma visão cristã entre história e fé. Como cristãos, acreditamos que Deus ele é soberano. Mesmo em meio a erros humanos, ele pode realizar seus propósitos. A história da igreja é marcada por lutas, imperfeições e decisões humanas, mas também por fé genuína, arrependimento e busca pela verdade. Nosso chamado é retornar à essência, ao evangelho puro, à palavra viva de Deus. É como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinei tudo, retende o bem. Se você chegou até aqui, é porque você tem sede de verdade. Eu desejo que esse vídeo ele tenha despertado em você não apenas curiosidade histórica, mas fome por discernimento espiritual.
A fé cristã é uma jornada de busca e a história é uma aliada nesse caminho. Que você siga firme, examinando todas as coisas e caminhando com Jesus. Para você que não me conhece, eu sou Natália Gimenez. E se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa parte esquecida da história da igreja. E no próximo vídeo, nós vamos estudar outro concílio que mudou tudo, Constantinopla e a doutrina do Espírito Santo. Deus te abençoe e eu aguardo você no próximo vídeo.